Bom, pessoal, como eu falei para vocês no vídeo anterior, tô fazendo um vídeo só para explicar o jogo que está na página 26 e 27, tá? O jogo tá nessas duas páginas. O nome do jogo é Brincando com Números. E aí, na página 26 tem as regras e as cartinhas que vocês têm que fazer. E na página 27 tem a tabelinha para contagem de pontos, vocês vão ver já já. Então, como é que brinca com esse jogo? Hoje você vai conhecer o jogo Brincando com Números. Leia as regras com atenção e observe as cartas abaixo. Então, qual é o material que vai precisar? 2 conjuntos de cartas com os números de 0 a 9. Dá para você fazer em folha de sulfite mesmo. Olha, eu fiz aqui em casa, recortei os quadradinhos de sulfite e com canetinha ou lápis de cor, você coloca os números de 0 a 9 duas vezes. Então, ó, tá vendo? Por exemplo, o número 0 já passou aqui. Foi o número 0? Isso, ó. O número 0 já passou duas vezes. Por quê? Eu vou fazer de 0 até o 9 e depois de novo de 0 até o 9. Vai ter 2 conjuntinhos de carta de 0 a 9. Tá? Então, olha só, bem simples. Quadradinhos de folha de sulfite. Eu fiz com canetinha, para ficar mais fácil de enxergar aqui no vídeo, mas vocês podem fazer com lápis de cor, tá bom? Quem tiver disponível sulfite colorida ou algum outro papel colorido, pode usar, tá bom? O material que vocês tiverem disponível aí, para fazer até folha de caderno, tá? Quem não tiver a folha de sulfite, até na folha de caderno. Recorta, faz os números caprichados, lápis de cor eu sei que todo mundo tem aí, tá bom? E além desses 2 conjuntos de cartinhas de 0 a 9, nós vamos precisar de um conjunto de cartas indicativas de intervalo. O que são essas cartas indicativas? Se você ver lá para o fim da página 26, tem elas em azul e amarelinho, laranja aqui, não sei. Que elas vão estar escrito o quê nessas cartas? Ó, eu fiz aqui também, do mesmo esquema, com sulfite e canetinha, ó, de 201 a 300, menor que 500, de 351 até os 750, tem que respeitar os intervalos que está mostrando aqui na página, tá? Maior que 100, menor que 900, de 201 até o 500, de 401 a 700, de 301 a 400, maior que 500 e de 301 a 600. Então, esses são os intervalos de números, né, que vai dizer se você ganha pontos ou não no jogo. Vocês já vão entender como, tá bom? E vão precisar do que mais? De uma tabela para registro de pontos. Na página 27 tem o modelinho de tabela, ele tá ali colorido. Quem puder imprimir, ótimo. Quem não puder, ó, que nem eu fiz aqui, tá bom? Ó lá, peguei uma folha de sulfite e escrevi. Fiz aqui até a terceira rodada para vocês verem, terem uma noção, tá bom? Então, olha lá, o que tem nessa tabela. Primeira rodada, números sorteados, na frente pontos e embaixo números formados. Vocês já vão entender como é que isso funciona. Para todas as rodadas vai ter essas mesmas coisas escritas. Então, eu vou ler aqui o como jogar e vou explicando para vocês. Forme grupos de 5 alunos. Isso aqui se a gente estivesse na sala de aula. Aí na sua casa você joga com quem tiver com você. Pode ser 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas, tá? Começa o jogo quem ganha no par ou ímpar. Então, vocês vão tirar aí para o ímpar, 2 ou 1, como vocês estiverem acostumados para iniciar o jogo, para saber quem é que vai ressortear as cartas primeiro. Embaralhe todas as cartas de números. Então, essas cartinhas com número aqui, ó, vocês vão embaralhar ela. Todas num monte só, tá? Os 2 joguinhos de 0 a 9 num monte só. E vão virar eles assim, ó, de cabeça para baixo, em cima da mesa. E as cartas com os intervalos também, tá bom? Como eu fiz com uma canetinha aqui que passa, ó, não ficou muito legal, né? Mas
você fazer com lápis de cor vai ficar bom. Você também vai embaralhar elas e colocar em cima da mesa no montinho virado para baixo. E cada jogador com a sua tabela, tá? Cada jogador com a sua tabelinha. Cada participante tira 3 cartas do monte de números e forma números de 3 algarismos e escreve na tabela. Então, olha lá, ó, por exemplo, primeira rodada, que eu brinquei com meu filho aqui ontem, olha. Então, ele pegou 3 cartinhas do monte de números. Quais os números que ele tirou aqui? O 9, o 6 e o 8. Esses foram os números que ele sorteou. E aí embaixo, os números que ele conseguiu formar com essas 3 cartinhas, tá? Então, olha lá, não precisa formar todas as possibilidades de número. Pode formar aí 3 ou 4 possibilidades. Então, quais os números que ele conseguiu formar aqui? Então, olha lá, ele formou 968, 980... Perdão, pessoal, que ficou ao contrário aqui para eu ler. 986 e 896. Ele formou essas 3 possibilidades de número. Aí, depois que todo mundo sorteou, pegou 3 cartinhas do monte de número e formou aí as possibilidades de números na tabela, aí cada um vai retirar uma carta dessas daqui de intervalo, que está no monte, que você não tá vendo. Então, você vai ver. Então, ó, por exemplo, meu filho na primeira rodada pegou essa aqui, ó, menor que 500. Os números dentro dos números que ele conseguiu formar, tinha algum menor que 500? Não, né? Ele formou 968, 986 e 896. Todos eles são números maiores que 500. Então, tá dentro do que a cartelinha pediu para ele? Não está. Então, ele não fez pontos. Por isso que está anotado aqui no cantinho ponto 0, porque ele não fez nenhum, tá? Agora, quando ele pegou os números abaixo aqui, olha, 2, 6 e 7, ele formou 267, 276, 627, 762 e tirou a cartelinha. Deixa eu achar aqui a cartelinha que ele tinha tirado. Aqui, ele tinha tirado, com aqueles números, ele tirou essa aqui, ó, de 201 a 500. Então, os números que ele formou, tá dentro desse intervalo aqui, de 201 a 500? Sim, tem 2, né? O 267 e o 276. Eles estão dentro desses números. Então, cada número que ele acerta, ele ganha 10 pontos. Perdão, pessoal, tive um probleminha técnico aqui. Então, olha lá. Na segunda rodada, ele conseguiu formar 2 números dentro do intervalo que ele sorteou. Primeiro forma o número, depois sorteia pega o intervalo aqui do montinho, para ver se o que você fez vai estar dentro. Como ele conseguiu 2 números, cada número que ele acerta vale 10 pontos. Então, ele fez 20 pontos na segunda rodada. E assim vocês vão jogando. Todos que estão jogando, retira 3 cartelinhas, forma os números, depois sorteia o intervalo e conta os seus pontos. No final das rodadas, vocês vão somar quantos pontos vocês tiveram no total e ganha quem teve mais pontos, tá? Então, na página 26 tem todas essas informações aqui de como jogar e do material. Na própria página 26 tem o desenho das cartinhas para você poder copiar, como eu disse, com o material que você gostar aí, que você tiver disponível. E quem tiver computador e impressora para fazer também pode ficar à vontade. E na página 27 tem a tabela, o modelinho da tabela para fazer esse jogo. Embaixo do modelinho da tabela tem aí 3 questões para responder, que é rapidinho, pessoal, ó. Qual o menor número que pode ser formado por 3 cartas? Então, falando das cartinhas do jogo.
lembrando que nós temos dois conjuntos de cartinha de 0 a 9, qual seria o menor número possível que uma pessoa formaria aqui com essas cartinhas? E na número 2, qual o maior número que pode ser formado usando 3 cartinhas dessa aqui? Embaixo, na número 3, tem um ditado de números, tá? E eu vou passar depois escrito aí pro papai e pra mamãe quais são os números do ditado, tá joia? Bom, pessoal, esse é o joguinho então. Até o próximo vídeo, onde eu vou continuar explicando as atividades da semana, tá joia? Tchau, pessoal!